Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Aqui é pastor Carlos Sales que vos fala nesta tarde em nome de Jesus. Nós estamos aí na escola dominical e nós vamos dar a lição 2 do dia 13 de julho de 2025. A Igreja de Jerusalém, modelo a ser seguido. O texto áureo ele vai dizer: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, versículo 42. Verdade prática: a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que nós temos, ó Pai, de estar te buscando, colocando a nossa vida no altar. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha estar conosco, ó Pai, operando de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante, que possamos ver, Senhor Deus, a Tua glória, Pai, agindo com poder e bondade, Senhor Deus. Assim, Pai amado, Pai querido, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer os obstáculos. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer, Senhor Deus, todo mal. Assim, Pai amado, Pai querido, nós louvamos, ó Pai, engrandecemos, magnificamos o Teu poderoso nome, o nome de Jesus. Amém? A verdade prática, nós já lemos, nós vamos agora o texto dessa lição, que está em Atos, capítulo 2, versículo 37 a 47. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, os vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias, aleluia, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam, aleluia, de se salvar. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos à introdução. E na introdução, por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. E de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A Igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo, aleluia, de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Esta igreja é bem alicerçada, isso fica claro no ministério da palavra, aleluia, e a qual os apóstolos se devotam inteiramente ao exercício de diversos dons que abundavam no seu meio. E, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito, e mais,
é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornam um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Uma igreja com sólidos alicerces, uma igreja com fundamentos doutrinários. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera Atos capítulo 2, 1. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar a doutrina seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. A expressão diz muito sobre o processo de discípulos, aleluia, da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, que significa ensinar, instruir, ter a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Atos 2, capítulo 42. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem sido um sentido de dedicar a construção de bons relacionamentos, tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração. Atos capítulo 2, versículo 42. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo à hora nona de oração. Atos capítulo 3, versículo 1. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Atos capítulo 6, versículo 4. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Atos 2, ou melhor dizendo, Atos 12, versículo 5. Auxílio bíblico teológico. A doutrina dos apóstolos, comunhão,
o partir do pão, orações. Hoje em dia, muitas igrejas desejam seguir o modelo da igreja do Novo Testamento, esperando o vivenciar o mesmo poder, crescimento, eficácia que ela teve. Esta passagem nos proporciona uma visão geral das características que permitem que a igreja do Novo Testamento vivenciasse o milagroso poder de Deus e um crescimento consistente. O que é admirável é que essas características não eram bastante simples e prática. A doutrina dos apóstolos, os primeiros cristãos eram profundamente devotados à mensagem de Cristo. Comunhão, coinonia, os seguidores de Deus na igreja primitiva não somente eram dedicados ao relacionamento básico e predominante com Deus, como também estavam comprometidos comprometidos em construir relacionamentos abertos, honestos, espiritualmente encorajadores com o povo de Deus. O partir do pão, esta expressão poderia se refletir simplesmente as refeições feitas nas casas uns dos outros, a refeição do amor ágape, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, ou a ceia do Senhor, isto é, a comunhão propriamente dita, orações. A oração era claramente grande prioridade e uma parte vital da vida da igreja primitiva. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos, o batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro à igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos 16:16. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito da entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizadas, as pessoas precisavam ter o arrependimento dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter a consciência do sentido desse símbolo da fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido por meio dele. Os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que a sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém, e perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, diz que quando tomada corretamente a ceia, leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objeto supremo do amor a Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Amém?
uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia, aleluia, dos dons. Glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. E dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Atos capítulo 2, versículo 43. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar o sapato dos pés, porque o lugar é terra santa. Precisamos aprender como a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Atos 2, 43, sinais, teras e maravilhas, Semeon, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para referir aos dons do Espírito Santo que se manifestava em suas ações missionárias. Romanos capítulo 15, versículo 19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas da igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versículo 44. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Aleluia, glórias a Deus, por parte do grupo. Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Atos capítulo 2, versículo 47, louvando. Traduz o verbo grego aineo. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, 13, 20. E usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois foi curado junto à porta formosa do templo. Atos capítulo 3, versículo 8. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega e relacionamento da grandeza do nosso Deus e de seus poderosos feitos. Auxílio bíblico teológico. O progresso se refere ao primeiro discípulo, maioria composta por judeus, costumava adorar diariamente no templo. Isto era natural. Posteriormente, a perseguição aos judeus expulsou-os do templo e também das sinagogas. Eles também
partiu o pão de casa em casa. O texto grego também poderia ser traduzido como de casa em casa. Não havia edifícios para igrejas no início, e a maioria das reuniões de adoração era conduzidas na casa, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E uma combinação desejada na igreja de todos os tempos e lugares. O Senhor estava acrescentando diariamente novas pessoas ao número de crentes. Esta era a igreja em crescimento. A última frase, aqueles que haviam de se salvar, é uma tradução completamente injustificável. Não existe aqui nenhuma indicação de predeterminação ou predestinação. O texto grego diz claramente: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que estavam sendo salvos. Isso significa, isto simplesmente afirma que aqueles que estavam sendo salvos uniam-se ao crescimento, grupo de discípulos em Jerusalém. Amém? Glórias a Deus. Isso mesmo. Deixa eu ir à conclusão aqui. Conclusão. Vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Revisando o conteúdo, de 1 a 5 aqui nós temos perguntas e respostas. Número 1. Qual a expressão bíblica que diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém? A expressão é: perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42. Isso demonstra que a igreja de Jerusalém era bem doutrinada e discipulada, refletindo o ensinamento dos apóstolos. 2. O que significa a palavra grega koinonia mencionada no texto, em referência à igreja de Jerusalém? Koinonia significa comunhão e se refere às relações interpessoais dos primeiros cristãos, destacando que a igreja era relacional e dedicada à constituição de bom relacionamento, a construção de bom relacionamento. 3. Como o batismo era visto na igreja de Jerusalém? O batismo era considerado uma ordenança de Jesus e um dos principais símbolos da fé cristã. Ele representava um rito de entrada para uma nova vida, sendo um testemunho público de conversão. O que Donald G. disse a respeito da ceia do Senhor? Donald G. afirmou que, quando tomado corretamente a ceia da igreja ao próprio coração de fé, ao centro do Evangelho, o objeto supremo do amor de Deus. O que a igreja pode fazer para se tornar relevante? Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser uma igreja acolhedora. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, meu Senhor, por esta aula dominical, por esse momento de estudo. Muito obrigado, ó Deus,
pela tua paz, pelo teu gozo, pelos teus ensinamentos. Nós te agradecemos. Abençoa-nos sempre, Pai. Esteja, Senhor, derramando da unção do teu poder, do teu sobrenatural. Abra nossa mente e coração para nós aprendermos dia a dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Fica na paz. Deus abençoe.